Bom dia, alunos e alunas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Meninos, hoje a nossa aula vai falar sobre artesanato, manufatura e o surgimento das indústrias. Para isso, eu preciso que vocês peguem a apostila Grupo 4, que eu já vou explicando e grifando com vocês os aspectos mais importantes. Vamos lá? Vocês vão colocar a apostila de vocês na página 194. E eu vou explicar para vocês o que é artesanato. Artesanato é uma atividade em que uma pessoa só faz todo o processo de um objeto. Então vamos supor que eu queira uma roupa. Eu procuro uma costureira e essa costureira vai cortar o tecido, costurar o tecido, tirar as minhas medidas e fazer a roupa toda. Então é uma atividade considerada artesanato. Quando você encomenda uma bolsa e a pessoa faz toda a bolsa, artesanato. Houve um tempo em que, se alguém precisasse de roupas novas, tinha que ir a uma costureira ou a um alfaiate para fazer uma roupa sob medida. Essa opção ainda existe, mas não é a principal forma de nós obtermos as nossas roupas. Vamos para a página 195. Aqui na página 195 você vai grifar: esse tipo de trabalho em que uma única pessoa realiza todas as etapas de um serviço é considerado, é conhecido como artesanato. Então vamos supor que eu quisesse uma mesa para a cozinha da minha casa. Eu procurava, né, um marceneiro e esse marceneiro ele ia cortar a árvore, lixar a tábua, invernizar, montar a mesa, montar as cadeiras e me entregar o produto final. Isso é artesanato. É quando uma pessoa faz tudo com as próprias mãos. Conforme os anos foram se passando, os artesãos perceberam que se eles se unissem, vamos pensar assim, na produção de uma mesa, se eles se unissem e um artesão cortasse as árvores, o outro lixava as tábuas, o outro invernizava as tábuas, o outro montava a mesa, o outro montava as cadeiras. Quando eles perceberam que eles podiam dividir o serviço em etapas, que isso ia fazer com que os produtos fossem feitos mais rapidamente, surgiu o que a gente conhece como manufatura. Então vamos ler lá. Vamos ler a parte que vocês devem grifar. Cada pessoa se especializa em uma atividade e o processo se torna mais ágil, mais rápido. A esse tipo de trabalho, que envolve mais de um artesão, especialista para fazer o mesmo tipo de produto, denominamos manufatura. Então, o artesanato é quando uma pessoa faz tudo sozinha. E a manufatura é quando as etapas de produção são divididas. E na manufatura, o produto ele é produzido mais rápido do que no artesanato, ok? Eu vou explicar para vocês agora os exercícios dessa aula. Vocês vão fazer os exercícios dessa aula e logo depois eu vou explicar para vocês como foi que surgiu as indústrias, tá bom? Vamos lá! Os exercícios que nós vamos fazer para a aula de hoje, eles começam na página 196. Então, vamos começar aqui pelo exercício de número 2. Com base no que você estudou, converse com o professor e os colegas e responda: por que as manufaturas? Porque nas manufaturas, os objetos produzidos ficavam prontos mais rapidamente do que quando eram feitos pelos artesãos. Meninos, por que nas manufaturas o processo de produção é mais rápido? Porque cada pessoa se especializa em fazer determinada parte do serviço. E isso agiliza o processo, né? Por quê? Porque a pessoa que só corta a tábua, ela fica tão ágil e ela fica tão, digamos assim, tão esperta para cortar a tábua, que ela realiza esse processo mais rapidamente. A outra que faz a montagem, ela se especializa somente na montagem. E aí ela começa a ficar mais esperta e mais ágil para a montagem. Então, o motivo pelo qual as manufaturas são muito mais rápidas do que o artesanato é porque nas manufaturas o trabalho é dividido. E sendo dividido, a pessoa especializa-se em determinada parte do processo, desenvolvendo esse processo com maior rapidez. Então, agora que eu expliquei, que você já entendeu, você vai elaborar a sua resposta, tá bom? Questão de número 3.
Observe a imagem ao lado. Vocês estão vendo aqui alguns vasos de cerâmicas de uma feira de artesanato no Largo da Coimbra, em Minas Gerais, cidade de Ouro Preto. Vamos ler a pergunta. O artesanato existe ainda nos dias atuais. Mesmo com o surgimento das manufaturas, há muitas pessoas que trabalham como artesãs. Sobre o artesanato representado nesta imagem, responda as questões a seguir. Cite 2 objetos artesanais representados na imagem. Bom, agora é um exercício de observação. Você vai observar essa imagem, tem vários objetos aqui. Você vai escolher 2 objetos e vai escrever o nome deles aqui, que são objetos produzidos por artesãos, né? Feitos manualmente por uma só pessoa. Item B. Do que esses objetos são feitos? Então, olha bastante para os objetos que você escolheu e escreva do que eles são feitos, combinado? Na página 197, nós temos o exercício 4. Antes de existirem as manufaturas, os objetos eram produzidos manualmente por uma pessoa, que era encarregada por todos os estágios da produção. Esta pessoa era o... Analisem as alternativas e marquem a resposta correta. Exercício 5. Faça uma pesquisa sobre a existência de feiras de artesanato no município em que você mora. Se não houver, pesquise uma feira de artesanato à sua escolha. Por exemplo, a Feira de Caruaru, no estado de Pernambuco. Escreva um texto com as informações que você encontrar. Guaíra não tem uma feira de artesanato própria, mas dentro do ECAL, que é o Encontro de Cultura e Artes Livres de Guaíra, nós temos uma exposição do artesanato da cidade. E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo bem pequenininho, que mostra todo o artesanato produzido pelos artesãos de Guaíra e que foram expostos na Feira Livre, que é o ECAL, nesse Encontro Cultural de Artes, que é o ECAL. Vamos assistir? Você já assistiu o vídeo e viu todos os objetos fruto do trabalho dos artesãos guairenses? Você vai escrever aqui, nessas linhas,
o que você acha desse artesanato guairense, o que você achou do vídeo, o que você achou das peças expostas, se você acha que o artesanato em Guaíra deveria ser mais incentivado, se você já foi nesse ECAL, já viu essas peças, se você já comprou alguma peça de artesanato guairense, fique à vontade para escrever nas linhas todas as informações que você sabe sobre o artesanato desenvolvido na cidade de Guaíra, tá bom? Agora vocês vão colocar a apostila de vocês na página 198, que nós vamos falar sobre como surgiram as primeiras indústrias. As primeiras indústrias surgiram na Inglaterra e nós vamos entender por quê. A Inglaterra ela tinha muita disponibilidade de matéria-prima naquela época e também tinha presença de muito carvão mineral no seu solo, o que foi de extrema importância para o surgimento das indústrias. Vamos agora para a página 199. Aqui na página 199, eu vou contar para vocês uma história que explica por que as primeiras indústrias surgiram na Inglaterra. Naquele tempo, na Inglaterra, as terras, né, as fazendas, elas pertenciam a todas as pessoas que ali moravam. E aí essas pessoas trabalhavam em conjunto para produzir os alimentos, para praticar a agricultura. O governo inglês, ele queria regulamentar essas terras, queria documentar essas terras e eleger um dono, somente um dono, para tais terras. Quando ele começou a fazer esse processo de regulamentação das terras, ou seja, de fazer uma escritura para aquelas terras onde houvesse um dono, poucas pessoas tornaram-se donos de terras e todas as outras ficaram desempregadas. Por quê? Porque os donos, aqueles que se tornaram donos da terra, optaram pela criação de ovelhas. E para criar ovelhas, você não precisa de muita gente para trabalhar. E isso gerou um desemprego muito grande no setor rural da Inglaterra. E essas pessoas que não se tornaram donos de terras migraram para a cidade. E na cidade elas precisavam de emprego, então elas começaram a trabalhar nas fábricas, ok? Então olha aqui, ó, nesse momento a Inglaterra presenciava o aparecimento das primeiras fábricas e elas precisavam de operários. E muitos dos que dependiam das terras coletivas perderam o direito de usá-las. E os novos donos das propriedades optaram pela criação de ovelhas, um tipo de atividade que necessitava de menos trabalhadores. Então, graças a essa decisão do governo inglês de documentar as terras, as pessoas ficaram sem emprego e tiveram que ir trabalhar nas cidades. Assim sendo, elas foram para a cidade e começaram a trabalhar nas fábricas inglesas, ok? Nesse momento surgiu a máquina a vapor. Essa máquina ela é movida pela queima do carvão. Então quer dizer, queimava-se carvão e o calor dessa queima movimentava a máquina. Isso agilizou muito o processo de produção das fábricas, gerando mais e mais emprego para essas pessoas que vinham do campo. Na página 200 agora, vocês vão grifar aqui, ó, Revolução Industrial. Com a invenção da máquina a vapor, a indústria alastrou-se por toda a Europa, chegando inclusive até os Estados Unidos da América. E esse episódio de crescimento das indústrias, ele ficou conhecido como Revolução Industrial. E começou então um novo momento na história mundial, onde as pessoas iam trabalhar nas fábricas, né? E essas fábricas produziam muitos produtos para poder vender. O mais importante agora é entender como era a vida dessas pessoas no período da Revolução Industrial. Nessa época, as pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, tendo um breve período de descanso, que era o horário de almoço, e elas não se alimentavam direito. Os homens, as mulheres e as crianças eram contratadas para trabalhar nas fábricas. E eles não tinham nenhum direito, por exemplo, vamos supor, hoje, se um trabalhador fica doente, ele é amparado pelo governo. Durante todo o período em que ele está tratando a sua doença,
ele recebe o seu salário. Naquela época, não. Se você ficasse doente, precisasse ficar em casa, você não ia receber nem um centavo da indústria. Os homens ganhavam mais que as mulheres e as crianças. Por quê? Porque eram homens. Simplesmente por isso. E o mais importante também, e o mais triste dessa época, foi o trabalho infantil. Crianças trabalhando como adultos dentro das fábricas, extraindo o carvão das minas de carvão, e não tinha nenhuma lei, nenhum órgão do governo para proteger essas crianças. Então os pais, eles iam para a fábrica trabalhar e eles levavam as crianças, e as crianças trabalhavam como se fossem adultas. Então vocês vão grifar essa aqui, ó, essa frase aqui. Os homens trabalhavam muito e recebiam baixos salários. A situação das mulheres e das crianças era ainda pior. Trabalhavam muitas horas, como os homens, mas recebiam bem menos por isso. As crianças também eram contratadas para trabalhar nas minas de carvão. Atualmente no Brasil, o trabalho infantil é vetado por lei, ou seja, graças a Deus hoje existem regras, leis espalhadas pelo mundo inteiro que proíbem o trabalho infantil. Por quê? Porque lugar de criança é na escola. Combinado, meninos? Vamos para a página 201. O surgimento das indústrias trouxe para o mundo dois problemas que até então o mundo desconhecia. Primeiro era a poluição sonora. Por quê, meninos? As pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas passavam cerca de 14, 16 horas dentro das fábricas. Mais ou menos elas iam em casa só para dormir. Então elas começaram a construir as suas casas ao redor das fábricas. Mesmo assim, quando elas iam para casa dormir, elas não tinham sossego e nem tranquilidade para descansar, porque o barulho das fábricas gerava uma poluição sonora que atrapalhava o descanso dessas pessoas. Hoje essa situação está resolvida. Por quê? Porque hoje as cidades elas são divididas em bairros residenciais, onde ficam as casas, e bairros industriais, onde ficam as indústrias. E não pode ser construída uma indústria dentro de um bairro residencial, exatamente por conta da poluição sonora. Exatamente porque o barulho das indústrias atrapalha a paz e o sossego das pessoas. E além da poluição sonora, nós tivemos também a questão da poluição ambiental. Eu falei para vocês que essas indústrias que surgiram nessa época, elas eram movidas à queima do carvão. Queimar, olha essa imagem, queimar gera poluição atmosférica. E também todo o resíduo que sobrava do processo industrial, todo o lixo que sobrava desse processo era despejado no rio. Então também causava uma poluição da água ao redor dessas indústrias. Então o mundo começou a vivenciar o princípio da poluição, né? O comecinho da poluição desenfreada do meio ambiente. E agora na página 202, nós vamos falar sobre o surgimento da máquina a vapor, da locomotiva a vapor. Eu disse para vocês que as máquinas das indústrias, elas eram movidas a vapor, ou seja, a queima do carvão. E naquela época, na Inglaterra, lançou-se um concurso para que fosse construída uma locomotiva a vapor. Por que que as pessoas queriam a construção de uma locomotiva a vapor? Todo o carvão que era extraído nas minas, ele era transportado até as indústrias através de estradas de madeira, trilhos de madeira que eram puxados por animais. Isso demorava demais e a indústria ela precisava muito rápido desse carvão. Então lançou-se esse concurso para que fosse desenvolvida uma locomotiva a vapor. E George Stephen, ele desenvolveu uma locomotiva a vapor chamada Rocket. E essa invenção trouxe transformações para o sistema de transporte na Inglaterra e no mundo todo. Por quê? Porque a locomotiva a vapor ela era muito rápida, porque ela era movida à queima do carvão. Então você queimava o carvão e esse calor fazia a locomotiva andar. Nessa época precisou-se construir trilhos de ferro
para poder comportar essa locomotiva, e tanto o carvão quanto as pessoas começaram a ser transportadas através dessas locomotivas. E esse transporte ele ganhou força por toda a Europa. Por quê? Porque era um transporte muito rápido. Naquela época, as pessoas elas não conseguiam se locomover de uma forma muito rápida entre um local e outro. E graças à invenção da locomotiva a vapor, isso foi possível, tá bom? Meninos, a nossa aula de hoje chega ao fim. Os exercícios a respeito do surgimento das indústrias nós vamos fazer na próxima aula, que eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, para relembrar tudo que eu expliquei. Assim que você terminar, você vai tirar foto das páginas 194 até a página 202 e mandar as fotos para a tia Letícia poder corrigir, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.